Senhor presidente, primeiro e segundo secretário, vereadores, vereadora, senhores e senhoras no plenário, o que me traz hoje aqui, a esta tribuna, é para esclarecer alguns fatos que ocorreram durante a semana anterior, que dizem respeito à educação. Mas antes eu gostaria de fazer uma solicitação aqui, em relação às lâmpadas lá de Rio da Barra, porque a gente está no escuro. Hoje tinha um carro lá consertando quando eu estava saindo, não sei se vai trocar todas, mas está muito escuro lá, e o pessoal pediu aqui que eu fizesse um apelo. Eu não sei se a responsabilidade agora já é da prefeitura, mas se for, aqui eu estou fazendo esse apelo para que seja visto isso, porque houve um curto-circuito lá alguns dias atrás, queimou eletrodoméstico de várias pessoas, geladeira, queimou televisão, e as lâmpadas da rua, elas queimaram. Aí colocaram lá 2 refletores, mas que não está resolvendo o problema. Então fica aqui essa solicitação para que façam esses consertos, e também nos postes lá onde os fios estão expostos, esses são da prefeitura, e fica no meio da rua, e pode acontecer algum acidente com alguma criança, porque estão lá expostos. Consertaram e ficou os fios lá expostos. Então fica aqui esse registro e essa solicitação. Iria explicar também, mas o professor José Ivan de Lima já explicou, a nossa ausência aqui na última reunião, na quinta-feira, e ele já colocou muito bem aqui o que foi que aconteceu. Então, eu já vou passando essa parte, porque isso aqui já foi explicado. Só quero apenas dizer que eu fui quem vim ver quais as matérias que estavam na pauta para aquele dia, e só tinha o projeto do parcelamento da dívida do IPSES, até porque o projeto de reajuste do piso salarial dos professores, ele só deu entrada aqui às 12h45 do dia 28, certo? Então, eu estava aqui porque eu voltei depois e fiquei aqui esperando, porque vários professores estavam ligando para saber se esse projeto tinha dado entrada. E a funcionária que recebeu foi a funcionária Marluce Sampaio, depois que eu saí, já às 12h45 mais ou menos. Estou aqui até com o protocolo da entrada desse projeto. Então, eu gostaria de explicar que durante a semana nós tivemos algumas assembleias através do Sintemuse, que é o sindicato que representa todos os funcionários aqui do município de Sertânia. Uma aconteceu no dia 22, às 9 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Tivemos também, no mês de março, 3 dias de parada, onde foi reivindicado foi feito várias solicitações através de uma comissão. Tivemos até uma mobilização por as ruas, e essa comissão foi até a prefeitura e foi recebida por alguns secretários, e lá ficou determinada algumas ações que seriam encaminhadas à Câmara e que não foram cumpridas, isso na parada de março. Outro dia, no dia 26, na sede do sindicato, com o pessoal que veio da federação, houve uma outra assembleia, e por isso que eu não pude participar aqui da reunião à noite, porque eu estava lá também, nesta assembleia, junto com os professores. E nesta assembleia, que foi no dia 26, à noite, a gente, quando chegou lá, ficou surpreso, porque já tinha tido uma às 16h30, onde o pessoal lá do Sintemuse tinha decidido aqui, nessa do dia 22, que essa reunião do dia 26 seria às 7 horas. E depois realizaram uma lá, um pouco mais cedo, com o pessoal da Secretaria de Educação, e formaram uma comissão, que vai ser a comissão eleitoral, que vai coordenar os trabalhos da nova composição da chapa que vai concorrer à direção do Sintemuse. Então, quando nós chegamos, nós nos sentimos surpresos, e a maior parte dos professores que estavam lá não queria concordar com aquela deliberação. Mas, no final, terminamos concordando, aceitamos, e foi mantida aquela comissão.
com 3 pessoas que têm função gratificada lá da Secretaria de Educação, que não estavam na do dia 22, mas que sabiam dessa reunião às 16 horas, enquanto que outros que estavam não sabiam dessa reunião. Então, ficou uma coisa assim, um pouco confusa para nós que estávamos lá, funcionários, entender. Mas terminou concordando com essa deliberação, para não dizer que éramos intransigentes demais, terminamos concordando. E no dia 29, sexta-feira passada, houve uma outra assembleia convocada pelo sindicato em carro de som, através da Rádio Sertânia FM, comunicada à Secretaria de Educação através de 2 ofícios, um do dia 25/4/2016 e outro que foi mandado para lá posteriormente, e que disseram que não tinha sido comunicado. Então, se houve falha, foi dos representantes da categoria e não dos professores, porque foi pedido para que se avisasse. E a gente sabe que quando vai haver uma assembleia, o pessoal da secretaria tem que ser avisado no mínimo 48 horas antes. Mas eu tenho aqui a cópia desses ofícios que foram encaminhados para a secretaria. E nessa assembleia de sexta-feira, nós paramos porque o projeto, como eu já disse, só deu entrada aqui às 12h45. Então, não tinha dado entrada na quinta-feira. E tinha ficado decidido na assembleia que houve aqui na Câmara no dia 22, que, independente de qualquer resposta, na sexta-feira iria haver essa assembleia para se analisar o projeto, porque a categoria não estava só reivindicando os 11,36%. A categoria reivindicava outras melhorias também, como condições de trabalho, os diários de classe, que até hoje o professor ainda não recebeu. Hoje são 3 de maio e a gente ainda não recebeu o nosso diário de classe, certo? Então, a gente tem 3 meses aí de registro de notas para transcrever de um caderno para o diário de classe. Quando chega nas escolas, ainda tem uma semana ou mais para que seja preenchido e entregue aos professores. Então, a gente vai receber quando? Em junho, quando a gente entrar de recesso, né? Então, a gente estava reivindicando também isso. Também as promoções, transporte, o enquadramento e a formação dessa chapa que iria concorrer à eleição do Sintemus, que vai concorrer, né, à eleição do Sintemus. Então, relatando esses fatos aqui, para que fique bem explicado, porque essa semana eu fui matéria 2 vezes nos blogs, né? Uma por ter me retirado aqui da Câmara, junto com os companheiros vereadores, na reunião de quinta-feira, e outra por ter liderado os professores numa assembleia que, segundo a matéria, não tinha motivo para que a gente parasse. A gente está aqui expondo que a gente tinha. Inclusive, lá na assembleia, ninguém conta isso, não é? Mas eu fui um dos que li lá a pedido do pessoal da federação, que veio coordenar os trabalhos, li o projeto, que vim pegar aqui na sexta-feira de manhã para poder levar uma cópia para lá. Quando cheguei lá, já tinha uma cópia. Mas aí eu peguei aqui com a Ana Paula, as meninas tiraram cópia, me entregaram, e eu fui, e ele disse, você pode ler para que a classe escute aí o que é que tem, e veja se está de acordo ou não, se concorda ou não. E eu li. Eu não liderei movimento nenhum lá, porque eu não sou de diretoria de sindicato. Eu sou professor, filiado ao Sintemus, e eu tenho direito a voz e voto naquela instituição. Então, por isso que eu estava lá, lendo essa matéria, e também por ser vereador, ele pediu. Outra coisa também, disseram que não tinha nenhum representante do Sintemus lá com a gente, e tinha, o senhor Damião, estava lá o tempo todo. Inclusive, todo professor recebeu uma declaração de que estava na Assembleia, datada e assinada pelo senhor Damião Florencio, que é diretor financeiro daquela instituição. Então, ele estava lá. E nós temos áudio da presidente do Sintemus pedindo, na Assembleia da terça-feira, dia 26, para que esse senhor que veio da federação coordenasse lá os trabalhos, o senhor Isaac.
Então, por quê? Porque ela iria para Recife a um tratamento de saúde lá. Questão de saúde, não ia poder estar. Mas deixou determinado que a Assembleia era para acontecer, independente da resposta positiva ou negativa do prefeito em dar ou não o reajuste do piso, o que ele mandou. E lá eu fui um dos que até defendi o projeto, dizendo que das outras vezes era parcelado também o retroativo, e a gente também aceitava em outras gestões. Então, por que não aceitar? Todo mundo concordou e disse, então, a gente vai voltar às aulas, mas vai continuar na luta por essas outras situações que eu citei aqui, para que a gente possa trabalhar de uma forma melhor. Vamos voltar a trabalhar na segunda-feira e vamos continuar lutando, sem paralisação, porque foi atendido o reajuste dos 11,36%. Porque tinha vindo duas propostas, uma de 5% mais o enquadramento, que de pronto não foi aceita pela categoria. Então, tiraram outra proposta de 6% mais o enquadramento, que também não aceitaram. Disseram, a gente aceita os 11,36%, e esquece, por enquanto, deixa para posteriormente essa questão do enquadramento. Por quê? Porque o enquadramento é só para os professores que estão na ativa, né, que estão trabalhando. Os professores inativos não iriam ter direito. Então, se tivesse aceitado a de 5% ou a de 6%, eles só iam ter esse percentual. Eles não iam ter os 11,36%, como agora vai ter tanto quem está na ativa, como quem está aposentado. Então, foi uma questão também de solidariedade aos companheiros aposentados, que nem greve pode fazer, né? Então, a categoria decidiu por isso. Por isso que nós paramos aqui. E no ofício que a gente enviou, dizia lá que se a resposta não fosse satisfatória, iria haver essa parada na sexta-feira. Ficou tudo isso determinado, certo? E foi o que ocorreu. Então, a gente também sabe, e somos conscientes, enquanto professores, que temos que cumprir os 200 dias letivos. Nossos alunos têm que ter os 200 dias letivos. Então, a gente sabe que esse dia que nós paramos para decidir questões relacionadas à categoria, vai ter que ser reposto. Em nenhum momento, ninguém se negou a isso, a pagar as aulas. Até porque, no artigo 103 do Plano de Cargos e Carreira do município, nós temos lá assegurado 5 faltas anuais para participar de assembleia. Nós tínhamos parado 3 dias na parada nacional. E paramos mais um no dia 29. Então, a gente ainda tem um dia lá para parar. E está assegurado em lei. Então, a gente queria vir aqui fazer esses esclarecimentos, porque às vezes se colocam as coisas nos blogs, né, aí na mídia, como que a gente fez a coisa de uma forma irresponsável. Estava lá, só não participei da do dia 22, mas participei da do dia 26 e da do dia 29. Sou professor. O que vier de reajuste para a categoria, eu também tenho direito, então vou estar lá junto com os professores, lutando. Não vou incitar greve nem nada, até aconselho muitas vezes os colegas, que às vezes estão até mais inflamados, a ter calma, a ter paciência, a analisar, a ver a questão financeira, se há possibilidade realmente de ter aquele reajuste. Mas veja só, se a gente não tem feito aquelas paradas em março... Mais um minuto, vereador. Se a gente não tem feito essas outras assembleias, será que a gente teria conseguido esse reajuste? Né? Será que teria vindo para a gente esse reajuste? Então, ficou decidido em março, nas paradas, que no dia 30 de março viria uma proposta de reajuste aqui dos 11,36 e não veio. Então, por isso que a categoria estava assim, meio desconfiada, né? E tinha que parar sexta-feira para resolver essas outras questões. Muito obrigado, senhor presidente.